que é uma incorporação? Incorporação é um negócio que só dá em gente lelé da cuca, doida, que acredita em Saci Pererê, brincando com a cuca atrás da casa. Ou então, que sabe que lobisomem adora comer fralda de criança recém-nascida quando está no varal. Não, quem incorpora, isso é coisa de Deus. Se a pessoa já veio, já nasceu, porque em outras encarnações ela matou, judiou de muita gente, agora ela tem que ter essa vida para poder pagar aquilo que ela fez em outra vida. E aí muitas vezes você vê um médium novinho, 20 anos, e fala assim, ai coitado, já perdeu a vida, nunca mais vai poder ser uma pessoa de novo, já começou a incorporar, perdeu a vida, né? Quantos que eu já não vi falar isso, né? É isso que é incorporação? É uma coisa de gente bilolada que vem do nada um negócio, incorpora na pessoa, tem um processo de possessão. E agora eu vou falar para vocês uma coisa. Não é mais assim. Mudou. Isso é científico. O que é científico? Da mesma forma que eu falei para vocês, que a ciência hoje já entende que as plantas têm um raciocínio, têm uma inteligência, têm uma consciência não igual a nossa humana, onde que a gente olha, vê, tem boca, sente, tem cérebro, mas em outro plano, em outra situação, de outra forma, de uma forma que a ciência ainda não consegue explicar, mas a ciência consegue comprovar, existe, é fato, é real, isso está acontecendo, né? Então, para vocês que não sabem, hoje, mediunidade é uma coisa atestada por médicos. Não sei se vocês sabem, há um centro de mesa branca aqui em Bebedouro, onde os médicos que são espíritas estão estudando nesse momento sobre o espiritismo e a medicina. Significa o quê? Significa que eles estão estudando isso aqui, ó. O CID-10 F44,3. Alguém sabe o que é CID? CID é um códigozinho médico que fala que você tem alguma coisa diagnosticada. Diagnosticou-se alguma coisa que você tem. Então, quando você tem gripe, tem um CID de gripe. Código identificador de uma doença. Boa noite, Deus abençoe. Código identificador. O CID também tem sobre mediunidade e incorporação. Ou seja, isso não é coisa de gente doida, isso não é coisa de quintalzinho de alguém que está acontecendo isso. Isso é real. Então um médico, quando ele olha e observa, ele faz exames, ele pode diagnosticar fulano com mediunidade. Olha que interessante. A mediunidade agora faz parte da ciência. E mais, vai mais além ainda. A comunidade médica entende que uma pessoa com espiritualidade ativa tem muito mais saúde do que as que não têm. Significa o quê? Tem que ter religião? Não. Espiritualidade ativa é uma pessoa espiritualizada, que compreende e entende que ela não vive só, que não é egocêntrica, que não é uma pessoa safa. Numa sociedade onde não há moral e espiritualidade, apenas leis e regras, vira uma cambada de gente safada tentando dar o tombo em outras pessoas. Por quê? Porque eles não entendem a situação, a vida com um contexto espiritualista, com um contexto de uma comunidade de pessoas vivas. E as pessoas que não têm espiritualidade, elas apodrecem de dentro para fora. Isso aí é científico. Eu tenho que ter religião? Não. Você simplesmente tem que entender que o seu direito acaba quando começa o do outro. Que você está aqui porque muita gente teve que existir para você estar aqui. E que você um dia vai embora. Se você existe um mundo depois da morte ou não, não importa. Desde que você seja uma pessoa conscientemente e emocionalmente, racionalmente entender isso. Ok? Isso é uma pessoa espiritualizada.
tem CID. A partir do momento que mediunidade tem CID, significa o quê? A gente vai ver da onde que vem a doença. Como é que faz para saber que uma pessoa tem febre? Termômetro. Como é que se faz para saber se uma pessoa tem pressão baixa, pressão alta? Né? Mede a pressão, né? Como é que sabe se a pessoa tem pressão de olho, glaucoma? Vai no oftalmologista, né? Não é? Como é que faz para um médico saber se uma pessoa é médium? Se ela tem uma mediunidade descompensada. Como que faz? Como é que faz? Qual que é o exame? Né? É simples. Você pergunta para ele assim, saravá vovô, se ele falar charavá Junfi. Não, não é assim. Né? O que, caboclo? Dentro lá do... Já pensou? Não, não é assim. Como é que eles fazem? Geralmente, calma, médios. Calma. Esse CID não vai dar testado, tá? Eles vão encaminhar vocês a alguém da patente real. Bom, vamos lá. Eu tô falando isso porque, recentemente no Brasil, um médico, e olha que o Brasil, nessa área, é maravilhoso. Eu fiquei hoje e ontem estudando sobre ele, Dr. Sérgio Felipe Oliveira. Depois vocês vão no YouTube, vocês dão uma olhadinha. Dr. Sérgio Felipe Oliveira, ele que é aquele que está à frente de todo o estudo sobre uma glândula dentro da cabeça do ser humano, que tem até dentro da cabeça das pombas, que é a mesma glândula, igualzinha, muda o tamanho, né? O do nosso é do tamanho de um grão de feijão. Essa glândula chama glândula pineal, ou epífase, hipófase, alguma coisa da garganta. Epífase é uma glândula que tem no meio da cabeça, mais ou menos nesse ângulo aqui, ó, tá? Uma glândula que tem mais ou menos aqui, assim, bem no meio. Ela é do tamanho de um grão de feijão. Ela se chama glândula pineal. Quando que descobriram essa glândula? 1700, 1600 já sabiam que essa glândula existia. O que essa glândula faz? Um monte de coisa. No mundo animal, um monte de coisa. Então vamos dizer, as aves usam essa mesma glândula para voar para o sul na época de inverno em muitos lugares. Elas usam essa glândula como uma bússola. Por quê? Porque essa glândula ela é sensível a ondas magnéticas, ondas de energia ou camadas magnéticas. Significa o quê? Que dentro da medicina, para saber se alguém está com uma mediunidade exacerbada, basta simplesmente você fazer uma tomografia ou um ultrassom. Um ultrassom não, como é que chama aquele exame de ressonância magnética? É a hora que você observa literalmente como se trabalha a glândula pineal. Quando a pessoa tem a glândula pineal descompensada e é necessário ela reorganizar isso. Ok. Do que é feita essa glândula? Essa glândula é feita de cristais. Nossa, tem cristal na cabeça? Tem, e muito. Se você entender que a cabeça começa na base do pescoço, tem muito. O cristal chama cristal de apatita. E essa apatita a gente tem muito na cabeça, principalmente no dente. O cristal de apatita é exatamente o mesmo tipo de esmalte que nós temos nos dentes, que a natureza é estranha. Então, como é que é essa glândula? Essa glândula é como se ela fosse... Vocês sabem aquela pinha seca que a gente usa de vez em quando para enfeitar a árvore de Natal? Só que quando ela está bem fechadinha, antes dela secar e ela abrir, que a gente pinta ela sequinha, quando ela está bem fechadinha, é exatamente daquela forma. Só que do tamanho de um grão de feijão.
Se você olhar bem de perto, se a pessoa está viva ainda, lógico, né? Você abre a cabeça dela, está viva, oi, dá licença. Você vai abrindo a cabeça. Você olha ali, é uma bolinha. Você olha, é como se fosse um choquito. Os cristais, eles ficam todos empinhocadinhos numa membrana por dentro. E esses cristais são o que captam ondas magnéticas. Ok? O ser humano usa a glândula pineal para voar para o sul na época do inverno? Não, né? É lógico que a gente já saiu dessa fase evolutiva. Nós usamos a glândula pineal hoje para uma série de coisas. A medicina antes não entendia a glândula pineal. Hoje ela entende muito bem. Ela é considerada como a glândula do relógio biológico, porque ela regula o tempo dentro do organismo. E principalmente nessa época de Covid, usou-se muito a glândula pineal. Por quê? Porque ela é um relógio. Imagina que na sua casa só tem um relógio. Ele fica pendurado na parede da copa. E aí, para você saber a hora, o que você faz? Você olha no relógio da copa, né? A glândula pineal, ela é um relógio no corpo humano. Ela sabe quando está de noite, quando está de dia, quando você está jovem, é necessário um período de hormonal de crescimento, quando você já está ficando já de idade e há uma outra evolução hormonal. E recentemente eles descobriram que a glândula pineal, como relógio, ela serve também para todos os micro-organismos dentro do corpo, assim como os vírus também na Covid. Eles conseguiram enganar o vírus através da glândula pineal, fazendo ele acreditar que passou-se muito tempo além da conta e assim ele mesmo se mata. Olha que interessante. Isso faz parte da vacina que eles fizeram. Gente, isso aqui é muito doido. Eu estou falando para vocês uma coisa que eu vi, que eu estudei em algumas páginas. Talvez eu estou falando coisa aqui que na hora que eu li eu entendi de uma forma. Espero que eu não erre tanto. Mas foi o que eu vi com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que estudou a glândula pineal muito mais a fundo. Mas ele deixou muito claro que a glândula pineal é a glândula da espiritualidade do ser humano. Pra gente, tanto para a medicina, a glândula pineal, ela funciona, o ápice do funcionar dela, nós descobrimos que é durante a mediunidade. É lógico que hoje tem um monte de médico espírita que leu os livros do Chico, do André, né, do André Luiz, né, e eles fazem um monte de exames, né? Então pegam uma pessoa, mediunizam ela com um monte de eletrodo na cabeça, adivinha o que pinta lá dentro? A glândula pineal. Pum, pum, pum. Ela pulando dentro da cabeça das pessoas, né? E a partir do momento que toda a comunicação começa, eles descobrem que durante uma oração a glândula pineal é a primeira que ativa. E principalmente aqueles que têm uma mediunidade aflorada, que começam a arrepiar, têm sensação de elevação astral, de elevação mental, nesse momento a glândula pineal é que mais apita o tempo inteiro, né? Então, desde René Descartes, que ele falava que a glândula pineal era o órgão responsável pela comunicação do espírito, da espiritualidade com os seres humanos aqui na Terra. Assim como os animais usam a glândula pineal para seguir as linhas energéticas magnéticas que envolvem a Terra. Eles têm essa sensibilidade de seguir. Nós, seres humanos, também usamos a glândula pineal para seguir magneticamente através de ondas, né? Consciências, né? Porque o que seria uma glândula pineal vista à nossa ótica? Seria o Wi-Fi. Seria uma antena de Wi-Fi, de comunicação. Porém, a gente entende, e mesmo a medicina entende, que há uma outra dimensão paralela, a qual o tempo e o espaço não existem. E aí a gente começa a entrar numa física quântica, em uma outra história, uma outra metodologia. Porém,
A glândula pineal está intimamente ligada a isso. Ok? Então, desde uma oração, desde o momento que você sonha, desde o momento que você pede a Deus ou a espiritualidade que te acompanha, ajuda no seu dia, e naquele exato momento você consegue uma orientação, uma presença espiritual, ou alguém chega para você e fala aquilo que você precisa, esse alguém, todos nós estamos numa rede, numa frequência online com uma espiritualidade. Ok? Entende-se assim a medicina hoje. Isso não é religião, isso não é uma conto de carochinha ou do Chico, nada. Isso aqui é o que é hoje descrito pela ciência. O que eu estou falando até agora é sobre ciência. Eu nem entrei em chakras, nem entrei em nada ainda para explicar o que é incorporação. Até agora eu só estou falando sobre medicina. Vamos entrar agora no mecanismo da incorporação. Vocês já viram uma artista de circo que se amarra numas faixas lá em cima, 8 metros de altura, 10 metros de altura, e ela vai rodando lá de cima assim, todo mundo comendo pipoca, agora ela cai, agora vai cair. Não caiu, joga até pipoca fora, agora ela cai, fica torcendo pra ela cair, porque senão não teve graça, né? Aí a hora que ela sai, que ela faz assim, todo mundo vai tipo, eu vou voltar, ela vai cair. Tô zoando, brincando, gente. Então, como é que ela faz isso? É fácil, qualquer um pode fazer, né? Como é que um jogador de futebol profissional, né, entra em campo e faz um gol? É simples, qualquer um de nós pode ir lá fazer, não é? Como é que faz? Como é que um pintor de quadro pega um quadro, vai lá, pega uma tinta e pinta, fala, ó, fiz. Como é que ele faz isso? Tem uma coisa que chama treino. Tem celular aí. Tem uma coisa que chama treino. Treino, 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 treino. Se alguém fez, outro pode fazer. Se é uma obra humana, outro ser humano pode fazer. Ah, mas é difícil, eu não nasci com esse dom. Ou seja, facilidade. Bom, se outro fez, você pode treinar até conseguir. Vocês já viram uma pessoa que pega um paraquedas assim, põe no chão, aí ele vê o tempo, puxa as cordinhas, umas cordinhas bem finas, parece umas cordinhas de fio dental assim, ele vê o tempo, só o vento já puxa e já consegue colocar o paraquedas no chão assim, ó. De repente ele já segura a vela, de repente já ele tem que até firmar um pouco, soltar um pouco aqui, ó, porque senão já levanta ele do ar. Qualquer um consegue fazer isso? Não. São anos e anos de treino para fazer isso. Mas se um fez, basta você pagar para fazer. Eu estou usando exemplo de médios do meu terreiro, não sei se vocês sabem. Tem médios do meu terreiro que dão aula de paramotor, e tem uma médium também que ela é artista circense, né? Então, eu estou dando exemplos. Se uma pessoa faz, qualquer um pode fazer. Como é que fez? Estudo, treino, dedicação. Eu nunca vi isso. Você viu, e agora? Eu nunca senti isso. Você sentiu, e agora? O que é o processo de incorporação? Porque a Umbanda lida basicamente com a incorporação. A mesa branca, você escreve livros, pinta quadros, né? Você desenvolve teorias, conta histórias, né? Uma infinidade de coisas. A Umbanda, a base da Umbanda é a incorporação. Então hoje, até agora, eu não cheguei na incorporação. Vamos falar sobre o mecanismo da incorporação. Como é que funciona? É igual o Ghost. O espírito vem, a gente sai, né? E alguém começa a tocar no mundo espiritual. Oh my love. Espirra o barro, né? A moeda sobe na porta. Não, né? Só filme mesmo para ver essas coisas, né? Quem dera fosse assim. Porém, eu vou explicar para vocês, eu vou dar um exemplo rápido para vocês, para que vocês entendam o que é uma incorporação. O espírito da gente não sai do corpo, ele continua ali, é uma guarda compartilhada do corpo físico. O tempo inteiro o médium está ali.
O que o médium precisa aprender para que ele dê corporeidade a alguma coisa que ele está captando do outro lado? Fica quieto. Cala a boca. Silêncio. Só isso. E geralmente os médiums, né, são os que mais reclamam, são os que mais xingam, são os que mais tem miquim. Parece que tem um formigueiro, né? Esses são os médiums. E para que eles possam dar corporeidade, eles têm que ficar em silêncio e dar passividade. Dar corporeidade para tudo aquilo que ele está sentindo. Então, geralmente, você vê um médium, a maioria dos médiums tem algum problema de discorrer, tem, como é que fala, João? TDAH, essas coisas. Eu falando, a maioria dos médiums. Por quê? Porque eles têm um miquim dentro deles, alguma coisa que tem uma energia fora do comum. A partir do momento que o médium começa a desenvolver, ele treina a capacidade, calma, médiums, ele treina a capacidade de se calar, de se silenciar e dar corporeidade. Então eu vou dar um outro exemplo, tá? Alguém já acessou remotamente algum técnico de TI para arrumar um computador ou um celular? Ele fala com você assim, ó, fica tranquilo que o mouse vai funcionar sozinho. Ele já conectou do outro lado lá. Aí ele vai cutucando, ele vai nas imagens, você pega o mouse e puxa para cá. Ele fala, não mexe não. Eu quero ver as imagens. Fala, não, minhas imagens não. É exatamente a mesma coisa. É uma guarda compartilhada de dois ao mesmo tempo. O computador e duas pessoas operando o mesmo computador. Põe um mouse, dois mouse no mesmo computador. Põe um celular espelhando num outro celular assim e dois cutucando ao mesmo tempo aparecendo num telão. Literalmente a mesma coisa. A diferença é, a partir do momento que o médium conecta com lá, ele tem que soltar o mouse e deixar o aparelho dele ir. O problema é esse. Porque até então o aparelho é dele, né? Se o aparelho cantar, se o aparelho vibrar, o aparelho é dele, é o corpo dele. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Porque o médium, ele está ali o tempo inteiro. Ah, mas o médium não é inconsciente. Lembra? A glândula pineal, ela é o relógio do corpo. Então, quando a gente está mediunizado ou incorporado, nós estamos com um estado alterado de consciência. O estado alterado de consciência faz com que a gente entenda ou interprete uma diferença no tempo. Então, muitas vezes a gente está incorporado, e isso eu falo por todos nós médios aqui na Tenda Caridade Sagrada, e eu estou vendo o relógio. Passa 20, 40 minutos. A hora que todo mundo desincorpora, eles juram que ficaram 5 minutos, 6 minutos. Eles perdem a noção do tempo. Por quê? A glândula que gera o relógio, ela entra em contato com outra dimensão e por isso que muda. Não tem como ter uma mesma relação de tempo consciente. Nada vai pegar o seu corpo nesse mundo e fazer você dançar Macarena. O seu corpo só tem uma coisa que controla: o seu cérebro. A partir do momento que você tem uma anteninha no meio do cérebro que dá o comando no seu cérebro, nesse momento existe a possessão. Não existe a possessão. A qualquer momento você pode ir lá e cancelar o Wi-Fi. Você pode ir lá e cancelar o Wi-Fi. Então, mas como é que você explica aquele filme horrível, Os Exorcistas, Os Demônios? Como é que explica a pessoa se cortar? Olha, você vai na escola hoje à noite e pergunta quantos adolescentes de 12, 13 anos estão se cortando com estilete na sala de aula. Muitos, não é mesmo? Isso é fato real. Quantas pessoas estão no bar agora sabendo que o que estão fazendo, bebendo, estando lá fora de casa, estão fazendo uma coisa errada? O ser humano, ele se martiriza de uma forma ainda inexplicável para aqueles de consciência racional, né? Não é à toa que o André Luiz foi parar no umbral, como médico que ele era, bêbado do jeito que ele era, estúpido e ridículo, ignorante, fumante como ele era, ele foi parar no umbral. Só que o Chico não mostra essa coisa bonita, né?
Só mostra que ele era um médico, ele não entendia que ele foi fazer no umbral. O André Luiz era uma péssima pessoa, um péssimo marido, um péssimo pai, como médico excelente, mas para a vida dele, para o corpo dele, para a família dele, ele não era uma boa pessoa. E é por isso que ele foi parar no umbral. Calma, gente, vamos voltar na incorporação. Então, a gente entende o quê? Mas por que vocês falam acoplamento? É literalmente isso. Então, alguns entendem que não há glândula pineal, que na verdade são acoplamentos dos chakras. São vários chakras, alguns entendem por 7, outros entendem por 8 chakras, ok? Mas não importa. Tudo é em volta da glândula pineal. Não, é pelos chakras. Ah, é? Como é que você fala? Qual que é a parte mais importante de um computador? A tomada. Então eu vou falar para vocês que sem a tomada ele não funciona. Através da tomada tudo acontece. Então eu vou falar assim, através da glândula pineal, que é a tomada energética, todos os chakras se ligam. É através dele. É uma configuração através dele. Ok? E tudo tem uma fluência através disso. Ok? E aí, o cara que está ali do outro lado, com certeza ele está entrando no seu computador para fazer alguma coisa. Com certeza para arrumar o computador, né? Porque tem coisa ali que não está funcionando direito. E ele vai te explicar, vai explicar para o médium, olha, para de falar mal das pessoas, para de xingar as pessoas, para de se xingar, começa a se amar mais. Então, na cultura mais antiga, e eu falo a cultura mais antiga porque nós estamos no ano 2023, né? 2023. Depois vocês pegam o celular, quem tiver, e depois vocês dão uma olhada, que com certeza eu vou falar o ano errado. Toda nação que tem a sua fé base em alguma coisa, conta a sua fé conta a época, o ano, a partir da sua fé. Nós contamos o ano a partir de Jesus. Na África, eles contam um ano a partir de Oxalá. Ok? Então lá eles estão no ano 10.600. 10.600, o ano deles lá. Ok? Então por isso que a gente fala que a cultura iorubá é a mais antiga que o hindu, mais antiga que o Egito, mais antiga, ela é o berço da nação. Hoje entende-se até mesmo que é o berço até da própria filosofia grega. Todos eles foram na África estudar para depois voltar para a Grécia. Como todos, hoje entende-se isso. Então, na cultura iorubá, quando eles iam conversar com Deus, eles usavam uma semente que chamava Obi. Obi significa pergunta. É a mesma corruptela. É a mesma coisa que fala luto. Luto é L-U-T-O. Né? O que é luto? Ou triste porque alguém morreu. Se pronuncia da mesma forma, se fala da mesma forma, se escreve da mesma forma, porém a gente entende que de acordo com o local e a forma que se fala na frase, muda completamente o significado, não é mesmo? Então, o Obi é uma semente básica para se conversar com Deus, na cultura iorubá. Eles entendiam que a semente era uma ligação direta. Quando eles abriam essa semente, eles falavam 3 frases, e até hoje, há 10.000 anos, eles falam 3 frases. As frases é: que Deus afaste de nós a morte, que Deus afaste de nós a doença, que Deus afaste de nós a fofoca. Gente, quando eles falam essa frase, não tem nível, não tem grau, é a mesma coisa. Para eles, doença, morte e fofoca é o mesmo peso. É o que é pior que existe na raça humana. Uma fofoca destrói uma família, uma cidade, uma nação. Uma fofoca virou guerra. Fofoca é igual doença, é igual morte na cultura iorubá. Então, para que você entenda um pouco mais sobre incorporação, desvendar o limite entre a vida e a morte, estar em conexão com essas coisas, você precisa de muito treino. Treino de desenvolvimento espiritual. Para isso existe desenvolvimento espiritual.
Você quer ficar com o corpo mais forte, você tem que ir na academia. Você quer treinar a glândula pineal, você tem que ir num centro espírita para você fazer um desenvolvimento espiritual. A partir do momento que você começa a entender, quando você enxerga com nitidez o processo de incorporação, não precisa ficar tocando atabaque, não precisa ficar tocando música, é simplesmente ligar e desligar. É como se fosse um órgão do corpo. Ai não, mas fulano ficou possuído. Ai, te dá vontade de incorporar, você vai incorporar em qualquer lugar? Você sente que vai incorporar? É que nem... não, mas eu não consigo controlar. Então como é que você faz xixi? Você tá andando, ai, xixi, ai. Né? Você não consegue controlar nada? São órgãos do corpo. Você tem que aprender a controlar. Então, esse é o problema. No meu terreiro, você já fala assim, isso já começa de rolo, porque eu já vi nos outros terreiros, 4, 5, tem um que se mata de bater tambor o tempo inteiro. Aí o pessoal fica... Aí anda aqui... Aí um vai, aí eu, graças a Deus, um foi. Aí esse um tem que atender uns 5 tá lá fora. Né? Aqui eu dou o comando. Médiuns, preparem-se. Eu me certifico, eu passo perto, eu vejo a conexão astral, a espiritualidade próxima, eu vejo o médium mediunizado, ele está pronto, já abriu a barguilha, tá com a privada pronta, e eu falo, segura. Todo mundo está segurando. Segura. E o médium está assim, ó. Aí todo mundo fala, ai meu Deus do céu, que ele segura lá logo, eu não estou aguentando. Muitos médios, quando chegam aqui, vê isso e fala assim, é balela. Segura. Não existe isso, é difícil incorporar. Aí quando vai pro toco, fala assim, eu lembro quando você falava segura, eu dava risada. Hoje eu vejo, cara, chega a doer a alma quando você fala segura. Porque tá no ponto, aí a hora que fala, deixa chegar, é numa onda. De uma vez, todas as entidades chegam. É lógico que você tem que entender o mecanismo da coisa. Então, a partir do momento que um pai de santo, um sacerdote, entende que incorporação é uma parte humana, animal, real, tem CID e tem ciência, e é uma coisa real que tem como controlar, a partir desse momento, há um nível de consciência superior. Não é uma coisa que você toca tambor para palhaço da samba. Não é uma coisa que, não, fulano falou, é verdade. Não. É um outro nível, é uma outra visão, é um outro aspecto do que você entende por incorporação, do que você entende por acoplamento. Quando você tem um controle grande da glândula pineal, você sabe a quantidade de acoplamento dos chakras que você está. Se é só os chakras superiores, se são inferiores. Se o médium está de passe, são chakras só do pescoço para baixo. Não está ativado o chakra laríngeo, nem os chakras superiores. Ou seja, o médium não vai falar. Ele está pronto só, ele está canalizado toda a energia só para dar passe. Se o médium está de consulta, ele está canalizando toda a força dele para os chakras superiores, dentro do cérebro, dentro da visão, através do tempo e do espaço, com as telas astrais que o próprio glândula espiritual propõe, assim como também os espíritos nos mundos vão contrapondo. Isso tudo é um controle muito grande. O médium de consulta, a partir do momento que ele está com todo o periférico, como se fosse de um computador, pronto, a impressora está cheia de folha, está cheia de tinta, o mouse está novinho, está limpinho, está com o mousepad, vamos trabalhar. O médium fez o seu preceito, ele não está pesado. A boca dele está acostumada a falar coisas bonitas, coisas leves. Ele está suave, ele entende quem é ele e quem deixa de ser ele. Ele sente nitidamente quando uma ideia não é dele. Ele sabe soltar, deixar que aquilo o leve junto com ele, e ali ele está ainda aprendendo. E às vezes dá até um cochilo, que nem eu muitas vezes. Eu estou durante um atendimento ali com meus guias e eu cochilo. E eu acordo no meio de outro atendimento, minha entidade está atendendo, fica assim, meio assim, falou, vambora. E vão, porque eu estava cochilando. Você cochila no meio dos atendimentos. Então ele é inconsciente. Não, eu sou cochilão. Né? Hoje eu estava debatendo com umas mães de santos sobre, na internet, porque eu estava estudando sobre
sobre incorporação, e elas estavam debatendo sobre consciência. E eu estava já na página do Dr. Sérgio Felipe Oliveira, na USP, vocês podem ver, tudo isso que está aqui está na página dele, desse médico, na USP, tudo o mestrado, tudo que ele fez, está lá para qualquer um. Tenham boa sorte, porque é difícil de ler aqui, mas vocês podem ver. E elas estavam falando sobre o nível de consciência na incorporação. Eu falei, tá, os médicos atestam que a gente não consegue lembrar mais do que 30% do nosso dia. Ficou todo mundo assim. Você não vai conseguir lembrar de tudo. Você não vai conseguir. Se você não teimar o seu corpo de colocar a chave no mesmo lugar e você deixa a chave no outro lugar, cadê a chave? Hã? Cadê a chave? Às vezes você está indo para cá, você erra o caminho, você esqueceu o caminho. Você vai lembrar de tudo que você falou hoje? Como é que você fala que você está... Ai, mas eu estava consciente. Então lembra de todas as palavras que você falou hoje consciente. Imita exatamente como é que você acordou hoje de manhã. Mostra pra mim. Senta na beira da cama, faz igual. Eu vou filmar você acordando. E agora você, sem ver a filmagem, imita como é que você fez. Vamos ver se você lembra. Vamos ver que horas que você chegou no banheiro, escovou os dentes. Quanto tempo você escovou os dentes olhando no espelho e falando, nossa, que nhaca que você tá hoje. De novo sem tomar banho, não acredito. Né? Você lembra dessas coisas. Ninguém lembra de tudo, quanto mais durante a incorporação. Você vai lembrar de 30%, e ainda mais se for que nem eu que cochila. Né? Então, a inconsciência na incorporação é um mito. Não existe. Há situações raríssimas de pessoas que estavam incorporadas e a hora que vieram, falavam direitinho o horário que estava durante a cirurgia de alguém no hospital, fala o horário, quem que era o médico, qual que era o material que estava usando. Isso foi comprovado cientificamente. Mas é 1 em 1 milhão de médiuns. Geralmente mesmo esse médium, ele está completamente consciente ali. Ele pode não lembrar de tudo depois, mas ele estava ali segurando o mouse. Então, literalmente isso que é incorporação. E o pensamento se dá fora do cérebro. Sim, isso já é uma realidade também. Né? Há várias provas científicas disso, em que a nossa consciência, eles entendem, assim como a memória do nosso celular fica na nuvem, eles entendem que a nossa memória não habita dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro. Hoje há um estudo que eles descobriram que a mesma célula do intestino é a célula do cérebro. Calma. 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 Ela tá explicado. Calma. Você pode ver que até o desenho orgânico é semelhante do intestino e do cérebro, porque é o mesmo tecido. E quando a pessoa está muito nervosa, tem algum problema, né? Algum problema, solta ou prende, né? Quando você está viajando em algum lugar, você fala, ai, que eu quero voltar para casa, né? E assim, então, hoje a ciência está indo além. Foi provado, está sendo provado que a nossa realmente não fica aqui. E se isso é provado, e se isso não tem como provar, porque não tem como baixar lá, né? Mas alguma coisa aconteceu. Então vamos dizer, fulano tem... deixa eu fechar aqui.